Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje vai ser estudo de triângulos e esse estudo foi dividido em duas partes. Hoje nós vamos ver a parte 1 desse estudo. O que nós vamos ver, né? Vamos estudar hoje referente aos triângulos. Nós vamos ver os seus elementos, a classificação, casos de congruência e exemplos. Primeiro vamos ver elementos de um triângulo. O que é que forma ali um triângulo? Um triângulo ele é composto, né, de vértices e lados. E ângulos, obviamente. E eu tenho um exemplo aqui ao lado, nessa imagem, que a gente pode ver claramente onde é que estão os vértices, os lados e os ângulos. Os vértices do triângulo são as minhas letras maiúsculas aqui, ó. Eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C. Entre os vértices, né, nós temos os segmentos de reta que se unem para formar o triângulo. Nós temos o segmento de reta AC, BC e AB. E entre esses segmentos de reta, a gente consegue formar ângulos, ou seja, três ângulos, daí o nome triângulo. Então, a gente tem aqui o ângulo A, o ângulo B e o ângulo Y. E do lado de fora do triângulo também, que é um prolongamento desse ângulo, né, que são os ângulos externos, nós temos a linha, B' e Y'. Ainda dentro de elementos de um triângulo, tem duas informações que a gente precisa saber. Primeira, a soma da medida dos lados de um triângulo, né, de dois lados, sempre vai ser maior do que o outro. E aqui a gente tem esse exemplo mostrando. Se eu quero comparar o lado de 10 centímetros com a soma dos outros dois, ele sempre vai ser menor. A mesma coisa vale para o lado que mede 8 centímetros e para o lado que mede 6 centímetros. Se eu somar, né, outros dois lados e comparar com ele, a soma desses dois lados vai ser sempre maior. Outra informação também que é importante, referente aos triângulos, é a soma dos seus ângulos internos. Todo triângulo, independente do formato, independente do tamanho dele, vai ter a soma dos seus ângulos internos medindo 180 graus. Classificação de triângulos. Nós podemos classificar os triângulos quanto à medida dos seus lados e à medida dos seus ângulos. Vamos ver o exemplo aqui. Quanto aos lados, o triângulo ele pode ter três nomes, né? Cada triângulo ele pode ser considerado um triângulo equilátero, que ele vai ter ali os seus três lados iguais. Ele pode ser considerado um triângulo isósceles, com dois lados iguais e um lado diferente, ou um triângulo escaleno, com três lados diferentes. Para o triângulo equilátero, os ângulos internos vão ter sempre a mesma medida, pois ele tem três lados iguais. Para o triângulo isósceles, ele sempre vai ter ali dois ângulos iguais e um diferente, né? Os iguais vão ter ali a mesma medida, vão ser congruentes. E para o triângulo escaleno, os seus ângulos internos, cada um vai ter uma medida diferente. Lembrando que para esses três triângulos, somando, quando a gente fizer a soma ali, né, dos ângulos internos, ambos vão ter que ter a medida de 180 graus, independente de quanto vale cada ângulo. Já a classificação do triângulo quanto ao ângulo, ele pode ser considerado um triângulo acutângulo, que é menor do que 90 graus, ou seja, a divisão ali, a distribuição dos seus ângulos é menor do que 90 graus. Ele pode ser um triângulo retângulo, que vai ter ali um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. E nós podemos ter também um triângulo obtusângulo, que ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Vamos ver agora alguns casos de congruência de triângulo. Primeira coisa que a gente precisa saber é o significado da palavra congruente. Dentro da matemática, a palavra congruência significa igualdade, ou seja, tem a mesma medida, o mesmo tamanho, o mesmo ângulo. Então, a gente trabalha com essa palavra, congruente, tá? Dois triângulos eles vão ser congruentes quando a gente puder estabelecer uma relação de correspondência ali entre lados e ângulos, né? Para ele ter essa congruência, ter a mesma medida, ele tem que ter lados iguais, ou ângulos iguais, ou lados e ângulos, e assim por diante. Aqui nós vamos estudar 4 casos de congruência de triângulos. Vamos conhecê-los. O primeiro caso é quanto aos lados, né? O triângulo vai ter 3 lados iguais, então a gente tem o caso LLL. O segundo caso é quanto a 2 lados iguais e um ângulo. A gente vai ter o caso LAU. O terceiro caso é ângulo lado ângulo, que a gente chama de caso ALA, e o quarto caso é lado ângulo e ângulo oposto. Então a gente chama de LAAO.
Vamos ver os exemplos deles aqui. O primeiro caso, do triângulo, a gente sempre vai comparar dois triângulos ali para saber se eles são, né, tem as medidas ali congruentes. No primeiro caso, a gente pode ver aqui claramente que eles são, que é representado pelo caso lado, lado, lado. Ele tem três lados iguais, ou seja, o lado AC de um triângulo, que é esse lado aqui, o lado AC, tem a medida de um tracinho, o lado BC mede 2 tracinhos e o lado AC mede 3 tracinhos. Aqui a mesma coisa, você pode observar que a medida dos ângulos aqui são iguais, né? Dos lados desse triângulo são iguais, então a gente pode estabelecer a correspondência de igualdade entre os lados desse triângulo. Aqui está representado com tracinho, mas normalmente nas questões vem medidas, vem números, letras, enfim. Aqui é só uma forma genérica de representar a medida desses lados do triângulo. O segundo caso é o caso Lau, né, que ele vai ter dois lados iguais e entre eles vai ter um ângulo também que vão ser iguais para os dois triângulos. Então, no caso Lau, essa é a representação. Vocês podem observar aqui que o lado AC mede um tracinho, o lado EF mede um tracinho. Entre eles, a gente tem um ângulo e depois tem o lado AB e o lado EG, que tem também, que mede também um tracinho cada. Então, esse triângulo aqui, esses dois triângulos, vão se enquadrar no caso Lau. O terceiro caso é o caso ala, que os triângulos eles vão ser ali congruentes ou vão ser iguais de acordo com vamos ter dois ângulos e entre eles a gente vai ter um lado igual, que é o que vocês podem ver aqui, esse lado AB e o lado EF, a gente tem dois ângulos e entre eles a gente tem um lado, né, que tem a mesma medida, ou seja, mede um tracinho. Significa que esse triângulo aqui é congruente, ou seja, é igual a ele por se enquadrar no caso ala, ter dois ângulos e entre eles a medida do lado igual. E por fim, o nosso último caso é o caso LAAO, que é o triângulo vai ter, né? Os triângulos vão ter dois lados ali, né? Ambos vão ter lados iguais e também vão ter dois ângulos entre eles aqui. A diferença é que o lado ele está oposto ao ângulo. Diferente do caso anterior, esse lado aqui, ele não vai estar entre os ângulos, ele vai estar do lado oposto, né? O ângulo vai estar oposto a esse lado. Então, isso vai se enquadrar no caso LAAO. Vamos ver um exemplo aqui. Sabendo que é o ponto médio de AC, né? E AB, que é paralelo de DC, determine o valor de A. Ou seja, o que é que essa questão está dizendo? Que esse ponto E aqui, ele é ponto médio, ou seja, ele divide os dois triângulos em duas partes iguais, e aí a gente vai ter ali lados paralelos, né? Esse lado aqui, AB, é paralelo a DC. Então, a gente vai trabalhar com essas informações para poder calcular, né, esse triângulo aqui. A gente pode tirar três conclusões aqui primárias desse triângulo. A primeira, né, com base nas propriedades que a gente estudou, e a gente pode concluir essas coisas. A primeira coisa que a gente pode concluir é que o ponto médio de AC vai dividir ali, né, em dois segmentos congruentes, ou seja, vai ter a mesma medida. Essa medida aqui de AE, de A até E e de E até C é do mesmo tamanho, por E ser ponto médio. A segunda informação que a gente consegue tirar é que os ângulos também, né, o ângulo AEB e o ângulo DEC, eles vão ser também congruentes por eles serem opostos pelo vértice. De acordo, né, com a definição ali de ângulos opostos, a gente tem uma congruência, ou seja, os ângulos têm a mesma medida. E a terceira coisa que a gente pode concluir é que AB sendo paralelo a DC, né, então os ângulos internos, né, ali alternos, vão ser iguais também. Ou seja, como esses dois lados aqui, ó, eles são paralelos, então os ângulos que estão aqui também vão ser congruentes, tá? E aí a gente pode definir que o triângulo ABE e o triângulo CDE é igual pelo caso ALA, porque a gente tem dois, né? A gente vai ter ângulo, um ângulo aqui e um ângulo aqui. E entre eles, a gente tem um ladozinho, ó. A gente tem o ângulo A aqui, o ângulo E. E entre eles, a gente tem um lado igual, que me garantiu lá em cima, o lado AE, que é esse lado aqui, é igual ao lado AC. E esse ângulo A é igual ao ângulo C. E o ângulo EA é igual ao ângulo EC. Portanto, esse triângulo aí vai ser congruente pelo caso ALA. Ele tem dois ângulos iguais e entre eles
tem um lado igual também. Aqui, fazendo o cálculo, a gente vai fazer da seguinte forma, né? Que foi o que eu falei para vocês aqui, a representação, ó. O ângulo, que é igual, ângulo A, ângulo C, ângulo E, lado, lado. Então, caso, ala. O que a gente vai fazer? Vai fazer as igualdades, né? A gente vai pegar aqui, ó. A mais 5 tem que ser igual a 2A menos 5. Vou separar aqui essa equação simples. A menos 2A é igual a menos 5, menos 5. Menos A menos 10. Multiplicando aqui por menos 1, a gente fica com A igual a 10. Então, encontramos o valor de A de acordo com a classificação, né, de congruência de triângulos. Esse exemplo está no módulo de vocês. Eu só trouxe para cá para ficar mais claro, para que vocês pudessem ver. Eu deixo a atividade. Então, pessoal, deixo para vocês aqui a atividade do módulo 2, das páginas 6 a 9, e depois as páginas 12 e 13, para que vocês possam me entregar no dia 27/7, ok? Ficamos por aqui.